todos bem-vindos ao canal Sociedade Pura. Eu sou a Lia Monteiro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas vantagens de reconhecer legalmente a união de facto. Isso olhando para a realidade angolana. E já agora, se ainda não subscreveu o nosso canal, gostava de convidá-lo a subscrever. Ative o sino para ser notificado sobre os próximos vídeos e se ainda não segue a nossa página no Facebook, vai passar agora aí o nome no rodapé, Tudo por Angola, e no Instagram igualmente Tudo por Angola. E mais, gostava de convidá-lo a me seguir na minha conta do Instagram, Eulália Susana Monteiro. E agora sim podemos ir diretamente ao assunto que será abordado hoje. Eu sei que você está ansioso para saber quais são essas duas vantagens, mas vamos com calma, porque primeiro importa tecer algumas considerações importantes sobre o Instituto da União de Facto. E vamos começar com a sua noção. Entende-se por união de facto a faculdade ou direito conferido a duas pessoas de livremente constituírem um vínculo marital, ou seja, duas pessoas podem decidir começar a viver como marido e mulher, certamente numa situação semelhante à de pessoas casadas. Mas o Código da Família angolano exige para o reconhecimento legal da união de facto a heterossexualidade, ou seja, só se admite o reconhecimento legal da união de facto entre um homem e uma mulher. Outro aspecto importante que deve ser realçado são os requisitos para o reconhecimento legal da união de facto. O direito angolano determina alguns requisitos e destaco como primeiro a capacidade matrimonial. As pessoas que decidirem reconhecer legalmente a união de facto devem estar isentas de qualquer impedimento legal para o seu reconhecimento e, por outra, é importante que elas sejam física e psicologicamente capazes de entender os efeitos jurídicos desse ato, ou seja, as consequências do reconhecimento legal da união de facto. E a capacidade matrimonial também é um requisito exigido para a celebração do casamento, porque para que alguém reconheça a união de facto, ela precisa ser juridicamente capaz. Outro requisito legal para o reconhecimento da união de facto é a singularidade da união. Só se admite o reconhecimento da união entre um homem e uma mulher, não se admite o reconhecimento legal de duas uniões em simultâneo. Passando por outro requisito, temos também a idade núbil. Para o reconhecimento legal da união de facto, a pessoa precisa ter uma idade igual ou superior a 18 anos. E a união de facto, para que seja reconhecida, é ainda necessário que as partes ou os unidos de facto vivam num período mínimo de 3 anos. E por outra, é importante que esse reconhecimento seja da vontade das duas partes. Eu referi que a idade núbil para o reconhecimento é um fator necessário para o reconhecimento da união, mas é importante realçar que se admite excepcionalmente o reconhecimento de uniões entre pessoas com idade inferior a 18 anos. Mas esse não é o foco do nosso vídeo. E falei sobre a capacidade matrimonial e falei sobre impedimentos. Existem algumas situações que podem impedir o reconhecimento legal da união de facto, como é o caso da idade inferior a 18 anos, a demência notória, isso quando a pessoa tenha problemas psíquicos, o casamento civil, enquanto não for dissolvido, não dá lugar ao reconhecimento da união de facto, a união de facto anterior não dissolvida, entre outros impedimentos que podem ser tanto relativos ou absolutos. Outro aspecto importante acerca do reconhecimento da união de facto é que ela pode ser tanto por mútuo acordo, quando as partes de forma voluntária e consentida decidem ir reconhecer a união de facto, ou por via judicial. E, em geral, o reconhecimento da união por via judicial acontece após a ruptura da união, quando as pessoas se separam para questões de partilha de bens, podem recorrer ao seu reconhecimento junto de um tribunal, ou nos casos em que a pessoa vive a união de facto não reconhecida durante muito tempo e a outra parte morre, podem também reconhecer o reconhecimento legal da união de facto por via judicial e fazer valer os seus direitos. Você pode ainda estar a se questionar: onde eu vou reconhecer a minha união de facto? A união de facto deve ser reconhecida junto de uma conservatória de registro civil, de preferência no teu local de residência. E quando fores reconhecer a tua união de facto, é importante reunir alguns documentos. Primeiro, a certidão de nascimento, depois a cópia do BI e o BI original,
a certidão que ateste que você tem capacidade matrimonial, ou seja, que ateste que você não tem nenhuma situação que te impeça de reconhecer a união de facto. Se faça acompanhar de 2 ou mais testemunhas e de um atestado de residência. Na verdade, o que se exige é que se faça a prova da união. E essas testemunhas vão confirmar que de facto vocês vivem há mais de 3 anos, num período igual ou superior a 3 anos, porque é importante que esse prazo seja comprovado e o que pressupõe que a união de facto seja notória, que as pessoas possam de facto ver que essa pessoa vive como marido e mulher, porque senão qualquer outra união seria reconhecida. Eu esqueci de mencionar que um aspecto importante da união de facto é a coabitação, ou seja, comunhão de casa, mesa e habitação. Agora sim podemos ir para as vantagens, e a primeira é que a união de facto produz os mesmos efeitos jurídicos que o casamento civil. É isso mesmo, a união de facto no ordenamento jurídico angolano produz os mesmos efeitos jurídicos que o casamento e aparece na Constituição igualmente como uma das formas de constituir família. Não existe aqui discriminação como em outros países em que o casamento tem mais valor que a união de facto. Até porque na realidade jurídica ou na realidade social angolana, a união de facto é a forma originária ou a forma tradicional de constituir família. Mas o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que uma pessoa que vive numa união de facto reconhecida beneficia dos mesmos direitos que um casal que optou pelo casamento civil. E nós vamos dividir esses efeitos do casamento ou da união de facto em 2. Existem os efeitos pessoais e os efeitos patrimoniais. Olhando para os efeitos pessoais, um casal em união de facto deve obedecer igualmente ao dever de respeito, ao dever de fidelidade, ao dever de assistência, ao dever de cooperação, ao dever de participações recíprocas, entre outros deveres que se impõem às pessoas, outros deveres e direitos que se impõem às pessoas casadas. E olhando para os efeitos patrimoniais, no ordenamento jurídico angolano se encontra previsto regimes econômicos ou regimes de bens para a união de facto. Se entende por regime de bens ou regime econômico a figura jurídica que tem como objetivo determinar as normas ou diretrizes para regular a massa patrimonial após a celebração do casamento ou após o reconhecimento legal da união de facto. E existe na nossa ordem jurídica 2 regimes: o regime da comunhão de adquiridos e o regime da separação de bens. O regime da separação de bens é caracterizado por manter a titularidade, ou seja, tu, se optares pelo regime da separação de bens, todos os bens que tiveres, que tinhas antes ou depois da união, mantêm-se como bens próprios, tendo tu a liberdade de dispor, de vender, de onerar, de emprestar, de alienar quando você quiser, de administrar segundo a tua boa vontade. Já na comunhão de adquiridos, quando se opta por esse regime, após todos os bens adquiridos, após o reconhecimento legal da união de facto a título oneroso, consubstanciam ou consistem, tornam-se bens comuns, e aqueles que forem tragos para a união mantém a qualidade de bens próprios. E sobre isso há muito que se diga, por isso não esgotaremos o tema. Eu gostava de passar para outra vantagem de reconhecer legalmente a união de facto, que é a de teres, depois da união reconhecida, tu obtens o direito à prestação de alimentos. Muitas vezes vemos pessoas que se separam e infelizmente um tem maior poder econômico e o outro tem menor e simplesmente é jogado à sorte. Se você é uma pessoa que se separou de alguém que viveu num período superior a 3 anos e reúne os requisitos, saiba agora, você tem direito à prestação de alimentos. Mas o que é que isso quer dizer, afinal? Isso quer dizer que aquelas pessoas que depois da separação ficam numa situação de dificuldades ou de insuficiência econômica possam, de facto, propor uma ação em tribunal para receberem do ex-companheiro o pagamento de uma prestação de alimentos. Esse pagamento da prestação de alimentos será proporcional às dificuldades
da pessoa e vai durar enquanto se mantiver a situação de insuficiência econômica, e isso é uma concretização do princípio da cooperação e da assistência que não vigora apenas durante a união, muito pelo contrário, se mantém mesmo depois de uma eventual ou de uma possível separação do casal. Para concluir, importa referir que a união de facto consiste numa convivência marital entre um homem e uma mulher num período mínimo de 3 anos, e para o seu reconhecimento deve obedecer a alguns pressupostos, como a capacidade matrimonial, idade superior a 18 anos, a singularidade da união, e não deve verificar qualquer impedimento matrimonial, quer seja um impedimento absoluto ou relativo. E por outra, a união de facto produz os mesmos efeitos que o casamento civil. Então, saiba que se vive a união de facto, você tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações que uma pessoa casada. E se tiver curiosidade em saber como funciona a união de facto entre homossexuais, deixa aí nos comentários e farei um vídeo com essa temática. No próximo vídeo, se Deus quiser. Ative o sino, subscreve o canal do Sociedade Pura com Lia Monteiro.